estamos no Ano Internacional do Cooperativismo. A Frente Cooperativista Paulistana, instituída aqui pela Câmara Municipal, está na sua 9ª reunião. E nós temos debatido várias políticas públicas voltadas ao incentivo ao cooperativismo na cidade de São Paulo. Mas no momento que nós debatemos políticas de incentivo ao cooperativismo, a vida não para. E nós temos aqui um decreto que regulamenta a relação do poder público com o cooperativismo. Contratação, por exemplo, das cooperativas para prestação de serviços. Esse decreto, de certa forma, limitou o trabalho das cooperativas e, em alguns casos, até impediu. E nós sabemos que a contratação de cooperativas torna os serviços mais baratos para o poder público e gera economia. Então, na reunião de hoje, nós discutimos um decreto municipal que impediu, de certa maneira, cooperativas de serviços participarem de licitação. Nós solicitamos ao governo a alteração deste decreto, atendendo à lei federal que estabelece a permissão para a participação das cooperativas em licitações, em pregões públicos. Nós tivemos reuniões com o secretário de Relações Institucionais, tivemos reuniões com o secretário de Saúde. Estamos avançando nesse debate para que tenha, na pior das hipóteses, a alteração do decreto, para ficar na conformidade do decreto publicado pelo governo do Estado, abrindo as possibilidades das cooperativas de trabalho, identificadas como cooperativa de trabalho, participar das licitações. Um exemplo disso é a cooperativa de transporte, ou a cooperativa de catadores, de recicláveis. Então é importante incentivar a geração de postos de trabalho através de cooperativas que não têm fins lucrativos, na verdade, mas é a chamada economia solidária. Você pode investir nos microempreendedores na cidade de São Paulo, ter relevância na captação de mão de obra, qualificação de mão de obra e geração de emprego e renda, e também na relação com o poder público, gerando economia. Então nós discutimos isso, discutimos a incidência do ISS, que é um imposto sobre serviço, que para nós não cabe isenção, mas pode caber incentivos às cooperativas de todos os ramos para que elas tenham descontos de ISS. Tem um imposto, mas terá com certeza uma redução das alíquotas para que elas continuem atuando, prestando seu verdadeiro papel. Nós aproveitamos essa oportunidade também para falar as ações que já foram implementadas pela Frencoop Paulistana, considerando que esse ano é o Ano Internacional do Cooperativismo, declarado pela Organização das Nações Unidas. Então, a ação cooperativista ela é tão importante que a Organização das Nações Unidas não ignora nem a cooperativa, nem esse movimento todo em torno do cooperativismo, que gera renda, gera emprego, gera oportunidades, e é uma possibilidade, não de se confrontar com o modelo de economia capitalista, mas de compor esse modelo de economia capitalista, que muitas vezes é injusto, e acaba excluindo forças do mercado de trabalho para absorver essas próprias forças do mercado de trabalho excluídas pelo capitalismo. Então, a reunião foi importante, nós tivemos algumas ações até comparativas entre uma ata de para licitação publicada no Diário Oficial, a contratação de 834 veículos, o custo que isto terá se não for feito por uma cooperativa e o custo que teria se fosse feito por uma cooperativa. Nós vamos demonstrar que, se contratado as cooperativas, o custo dessa contratação cairia mais do que 1/3 do valor total. Então, muito importante a atividade que nós realizamos hoje.